Souza, o Gustavo Scarpa hoje, pro Piperno também, pro Nilson, é o jogador mais decisivo do Palmeiras? Porque eu acho que a gente fala muito sempre no Dudu, a gente fala no Rafael Veiga, já se falou no Danilo, que foi pra seleção, Gustavo Gomes, o Everton. Esses caras, esses 5 sempre foram os pilares, né? O Everton, Gustavo Gomes, Danilo, Dudu e Rafael Veiga. Agora, desde que o Rafael Veiga se machucou e que o Scarpa teve que chamar a responsabilidade, é impressionante como esse cara vem decidindo pro Palmeiras. Eu me arrisco a dizer que hoje o Scarpa é o jogador mais decisivo do Palmeiras. Mais regular, com certeza. Mais regular do que todos. Muita gente estava falando do Veiga porque o cara vinha fazendo gols direto, né? O Dudu também, que é um jogador de 1 para 1. Mas assim, aonde o Gustavo Scarpa passou, ele sempre foi um jogador decisivo. Na bola parada, passe. Ele não é aquele cara de fazer tantos gols, né? E é um cara muito quieto. Aí ninguém não chama muita atenção, não é um cara espalhafatoso, que dá declaração polêmica. Você vai ver uma declaração dele, ele tá comendo biscoito com leite condensado. Então, ele leva muita vida assim. Então, não é um cara que as pessoas chamam muita atenção da imprensa ou dos veículos, entendeu? Mas assim, de regularidade, é um cara que é regular onde passou. Só que assim, é pouco visto. Só vão dar falta dele muito quando ele sair. Por que estão dando falta dele hoje? Porque o Veiga caiu de rendimento, Dudu caiu de rendimento. Aí ele tá aparecendo mais do que esses jogadores. Mas se você pegar os números do Scarpa no Palmeiras, você vai ver que em termos de assistência, ele com certeza aí dos últimos anos aí, ele é o número 1. Eu não tenho não sei de números, mas assim, ó, quanto eu vi esse cara jogar, sair da reserva, assumir a responsabilidade em um momento difícil, né? Porque assim, quando sair Veiga, todo mundo tava pedindo Veiga na seleção, né? E a gente tem que mudar isso até pelo programa de ontem, né? Que a gente tem que parar. Porque a gente tem que esperar o Veiga ir lá pra Europa pra poder pedir ele na seleção. O Gabigol também, né? Porque a galera tava dizendo aqui ontem que você jogar na Europa... Que o Pedro não deveria ir pra seleção porque o Matheus Cunha joga na Europa. Na Europa e, assim, em termos... A Europa chama mais atenção do Tite ou te dá mais peso pra você ser convocado do que você tá no Brasil. Eu, particularmente, não concordo com isso. Mas, assim, se você pegar os números do Scarpa, né, no Palmeiras, o palmeirense só vai se dar conta quando esse cara sair. Porque esse cara é super decisivo. E não é só pelo gol de hoje, não. Se você pegar, me diga o último jogo que o Scarpa fez um jogo ruim. Você vai ter que pensar para poder falar que ele fez um jogo ruim. Você vai ver o cara entrar no jogo de hoje, bem quietinho, e o cara que bate uma bola daquela ali, o cara tem que ter muita qualidade. Ele na bola parada e finalizando, o Scarpa para mim tem sido o jogador mais decisivo do Palmeiras, principalmente nesses últimos meses. Ó, passando pro Piperno, nessa situação do Scarpa, o Souza falou de números, ele tem 37 jogos, muitos desses provavelmente como reserva, entrando no meio da partida, 17 gols e 6 assistências. Desde que voltou de lesão, o Veiga tem 8 partidas e apenas 1 gol marcado e nenhuma assistência. Ou seja, é muito importante, né, Piperno, você ter um substituto pro Veiga à altura do Veiga quando o Veiga não tá num bom momento. Bom, se o Palmeiras tivesse uma final de campeonato para fazer amanhã, um mata-mata importante, jogariam os dois. Então, como o Nilson lembrou, o Scarpa ficou fora hoje porque o técnico do Palmeiras está olhando e fala, bom... Ó, são tá 9 gols e 8 assistências do Scarpa, tá? Esse ano. 9 gols e 8 assistências em 37 jogos. O técnico do Palmeiras está olhando, fala, bom, esse é o momento para tentar rodar um pouco esses caras. Jogamos aí com todo respeito contra Cuiabá e América, dá pra fazer isso, porque o risco seria muito maior se eu tivesse que abrir mão de um deles nesse começo do segundo turno. Jogo contra Corinthians, Flamengo, então o momento é esse. E daqui 15, 20 dias tem os dois e mais o Rony. Então aí também vai ser outro time. Eu acho que hoje, até por conta dessa oscilação normal do Veiga, desse pós-contusão, ele é assim, porque, veja, o Scarpa não é só um ótimo jogador com a bola nos pés, é um jogador que pensa o jogo, que vê o jogo de uma outra forma diferente. Quer dizer, então é aquele cara que vai pensar alguma coisa talvez imprevisível e surpreendente pro sistema defensivo adversário. Então ele é fundamental, um jogador. Ainda bem que o Palmeiras vai trocar o Scarpa só no final do ano,
Porque se tivesse que achar um substituto para ele agora, no mercado brasileiro, e alguém que pudesse se encaixar, não tem. Quer dizer, então, ótimo que ele vai embora, vai seguir a carreira dele na melhor liga do mundo, e ótimo Palmeiras que ele fica até o fim do ano. Então, deixando claro aqui, os números são 37 jogos, 9 gols e 8 assistências do Scarpa, sendo aí o substituto do Rafael Veiga. A gente vai para um rápido break na Rádio Jovem Pan. Seguimos no YouTube. Mauro e Nilson, vocês acham que o Scarpa hoje é um dos jogadores mais decisivos do futebol brasileiro? Não hoje não, há muito tempo. Há muito tempo? Há muito tempo, desde o tempo do Fluminense. Ele era sempre líder de assistência do campeonato. Há muito tempo. Eu acho que ele foi um pouco prejudicado na sua passagem inicial pelo Palmeiras, porque o Palmeiras teve alguns técnicos que trabalhavam muito com ligação direta. A bola passava muito pouco no meio campo. E aí a bola não passa no meio campo, um cara como ele acaba não jogando. E aí ele ficou muito tempo meio que ali sem poder aparecer tanto. E também por causa daquela polêmica na transferência, né? Que ele teve que ficar um tempo parado. Isso, mas depois teve um bom tempo para jogar. Só que assim, o Felipão, o Mano Menezes, técnicos que o time, a bola não passava no meio campo. Muito pouco. Veiga também não jogou com eles. O próprio, pela mesma razão. Aí, com o Abel Ferreira, eu acho que, ainda mais com as mudanças que o time vem sofrendo nos últimos tempos, o jogo vai ficando mais propício para um jogador como ele. E é um cara muito assim, digamos assim, que capaz de se adaptar em outras funções até para beneficiar a equipe. Se você pegar a reta final da temporada passada, quando ele foi colocado como ala esquerdo e Piquerez, formando ali um zagueiro pelo lado esquerdo, ele se sacrifica ali, ele sai do jogo. Quando ele vira lateral esquerdo, ala esquerda, ele sai do jogo. Ele fica mais longe do gol, mais difícil de dar uma assistência. Ele, nessa posição, nunca faria o gol que ele fez hoje, né? Porque está do lado inverso, mais atrás, mais recuado, sem tanta liberdade, mais marcando do que criando. E é um jogador de passe para gol, de dar assistência. Eu acho que já há um bom tempo ele é um jogador que tem um poder de decisão muito grande. E já é um problema que o Palmeiras vai ter para o ano que vem, que ele vai para a Inglaterra, tudo indica que vai lá para o Nottingham Forest, né? Pelo menos oficialmente não foi anunciado, mas está tudo parece que acertado para ele quer viver a experiência do futebol internacional, jogar a Premier League, acho que ele vai se dar bem lá. Então o Palmeiras já tem um problema para o ano que vem, porque é um jogador que você não consegue reposição. Qual o cara que vai... Só você encontrar um cara aí no mercado sul-americano, estrangeiro. Aqui no Brasil não vejo ninguém parecido com ele, que tem essa característica. Bola parada, bola em jogo, ele é muito bom jogador. Eusão, vou te passar a palavra, a gente está voltando para a Rádio Jovem Pan. Estamos de volta à Rádio Jovem Pan, agora na rádio e no YouTube, ainda falando sobre o Gustavo Scarpa. O Mauro deixou claro que acha que o Gustavo Scarpa é um jogador decisivo desde a época do Fluminense. Nilson, o que falar sobre o Scarpa e sobre a importância dele nesse time do Palmeiras logo depois, já que ele vai sair? O lateral esquerdo foi o que ele fez na final do Mundial. No final do Mundial ele foi totalmente sacrificado. Jogou de lateral esquerdo. Na Libertadores também. Na Libertadores também. Nessas duas finais ele foi sacrificado. Ele se diverte jogando futebol. Sabe, você falou de leite condensado, não sei o quê. Ele é um garoto do interior aqui de São Paulo, né? Isso. Ele é um cara humilde, um cara do interior de São Paulo. Ele se diverte, ele curte jogar futebol. Entendeu? Você vê que ele joga sorrindo. Hoje teve um lance muito engraçado, ele teve chance de marcar o gol. Foi. E aí a bola bateu no bico da chuteira dele, não sei se você viu, Sousa. Bateu no bico da chuteira dele, ele foi chutar e ele chutou o vento. E ele caiu e voltou rindo. Ele voltou se divertindo. Então eu gosto de jogador assim. Eu gosto de jogador que tem esse compromisso tranquilo dentro de campo. Sabe? Ele sabe do potencial dele, sabe da qualidade dele, sabe que num lance ele pode decidir a partida, né? Numa falta, numa jogada como ele fez hoje, puxando da perna esquerda, botando a bola na gaveta, e ainda se diverte. O que o Mauro está falando é verdade, ele vai estar muito bem na Inglaterra. É o tipo do jogador, até pela característica de várias funções táticas que ele pode exercer, é o tipo de jogador que pode se dar muito bem na Premier League. Eu acho hoje ele o jogador mais importante do Palmeiras. Hoje. Data hoje, o Gustavo Scarpa é o jogador mais importante do Palmeiras. E graças a Deus, né, Piperno? Nós vamos perder ele só no final do ano, né? Só no final do ano. Se fosse agora, se perde agora, ia ter uma perda irreparável pro segundo turno. A gente tem aí duas situações bem distintas no Palmeiras. O Verón tá indo embora, foi vendido por pouco mais de 10 milhões de euros pro Porto. E o Gabriel Verón, que já foi um jogador que se esperava uma venda milionária, foi uma venda milionária, mas foi um valor baixo diante do que se esperava quando ele era um garoto das categorias de base do Palmeiras. Foi o craque do Mundial Sub-17,
Era um jogador que o Palmeiras imaginava vender aí por 30 milhões de euros, 25 milhões de euros, e vende agora por 10. Então a primeira pergunta, é uma boa venda do Gabriel Veron por esse valor, já que é um jogador que vem de lesões, é um jogador que passou por altos e baixos aí, desde que foi eleito o craque daquele campeonato mundial sub-17, ou não? Ou o Palmeiras deveria ter esperado para vender por um valor mais alto, na opinião de vocês? E a outra situação é o Endrick, que assinou seu primeiro contrato profissional, e a gente vai falar sobre isso, que é um garoto que tem aí a multa rescisória de 60 milhões de euros aos 16 anos, 334 milhões de reais. Acho que o Verón saiu por aquilo que o mercado enxerga que ele vale hoje, né? Ele foi apontado como lá, enfim, um candidato, um jogador diferente e tal. Teve isso tudo aí que você falou. Demorou para emplacar. Hoje ele ainda não é um titular do Palmeiras, né? Ele é uma espécie de 12º jogador. Acho que ele vai fazer muita falta. Você compara o Verón com o Wesley, puxa vida, né? São bem diferentes. Mas eu acho que o Palmeiras, que também precisava de fazer dinheiro rápido. Veja, o Palmeiras aparentemente tem uma situação confortável, mas o Palmeiras, até por lei, tem que quitar uma dívida lá que tem com a Leila, lá com a Crefisa. Então, eu acho que foi uma boa oportunidade de mercado. E o Palmeiras mostra uma outra coisa nesse elenco do Palmeiras. O Palmeiras não tem aquele jogador sensacional que o mercado vai pagar 50, 60 milhões. O Palmeiras é muito força de conjunto. Ótimos jogadores que talvez não joguem tanto numa outra equipe. Mas por ter também um time que vem ganhando muito, que vem chamando a atenção, então aí o Scarpa tem proposta para sair, o Verón sai agora para um outro time importante, e vai acontecer isso, mas não imaginem nenhuma venda sensacional. Ninguém valendo 40, 50 milhões de euros. O perfil do elenco do Palmeiras hoje não é para isso. A gente vê o Verón sendo vendido por um valor que a gente imaginava que seria muito mais alto há 2, 3 anos atrás, quando ele era o destaque mundial aí das categorias de base, falando-se em seleção brasileira. Hoje, a gente tem o Endrick, fez 16 anos, já assinou um contrato com uma multa rescisória de 334 milhões de reais. Em cima disso que a gente acabou de falar, o Verón agora é oportunidade, tem que vender. O Vamp tem uma certa parcela de razão quando ele diz, esses garotos, se pintar a proposta, vende. Ou seja, o Endrick, porque o Vampeta fala isso, o Endrick, com 16 anos, pinta uma proposta de um Real Madrid da vida, 40 milhões de euros, um pouco abaixo da multa dele aí de 60 milhões de euros. Palmeiras tem que vender ou não? Ou vocês são a favor, é um garoto que pode ser um fenômeno, tem que ter um tempinho no clube, jogar pra caramba, se identificar com a torcida, porque é uma dúvida. Fica essa dúvida quando a gente fala de um jovem com muito talento. Acho que depende muito da situação do clube, né? Assim, uma proposta de 40, 45 milhões de euros, acho que é impossível você segurar, porque o próprio menino vai querer ir, não tem jeito. E se for um Real Madrid, como é que você fala para um garoto de 18 anos, você não vai pro Real Madrid, vai jogar aqui no Brasil, não importa qual clube, não tem como, cara. E o empresário dele também, né? O empresário também, não só pela questão financeira, mas também, assim, a oportunidade. Será que o Real Madrid vai virar atrás de mim de novo? O que vão dizer pro garoto se ele não pensar nisso sozinho, né? Real Madrid, porque, infelizmente, a gente tem que ser realista. O futebol brasileiro, ele não tem repercussão lá fora. Se jogar no Real Madrid, até em Saturno, se existir algum ser humano lá, um ser estranho lá, um ET, o que for, ele sabe que você... Todo mundo sabe que o Vinícius Júnior fez o gol na final da Champions League. O planeta Terra sabe que o Vinícius Júnior fez o gol do título. O planeta Terra sabe que o Rodrigo fez gols que fizeram o Real Madrid se classificar para a final, avançar e chegar até a final. E isso, qual o tamanho disso, né? É realmente outro patamar, é completamente diferente. Agora, o que eu penso é o seguinte, depende da situação de cada clube. O Fluminense vendeu recentemente o Luiz Henrique por cerca de 9 milhões de euros para o Betis. A torcida ficou furiosíssima. O Flamengo vende por 40 milhões, a gente vende por 9. Bem, são jogadores diferentes. Acho que o Luiz Henrique não tem hoje o nível que tinha o Vinícius em termos de chamar a atenção do mercado internacional. Mas o Fluminense tem que vender para pagar as contas. O Palmeiras não precisa vender jogador para pagar as contas. O Palmeiras tem uma situação estável financeiramente. Por isso eu achei estranha estranha não, achei uma venda discutível. Acho que o Palmeiras poderia, talvez, esperar, que ele tem só 19 anos, o garoto. O Verón tem só 19 anos. Ainda vai fazer 20 em setembro.
Então, o fato de ele não ter explodido ainda, o Agüero, por exemplo, quando foi para vendido, tinha 16 anos. Com 15 anos, jogou pelos profissionais do Independente. Ele foi para o Atlético de Madrid, não deu certo. Não deu certo, não. Ele não brilhou tanto. Quando ele vai para o Manchester City, vira o maior artilheiro da história do clube, faz gol decisivo de campeonato. Daqui a pouco vai ter uma estátua para ele lá. Então, às vezes, o jogador demora um pouco a virar aquilo que dele se espera. Uns mais cedo, outros mais tarde. E o Verón, ele foi um jogador que, em toda a base, ele sempre foi o destaque, né? O cara, assim, o principal jogador, um dos principais sempre. Como o Palmeiras tem uma situação financeira mais estável, eu não entendi muito bem. Eu acho que o Palmeiras poderia ter jogado mais duro e, de repente, conseguido mais dinheiro ou esperado o amadurecimento do jogador, né? Dá para correr o risco, quero dizer isso. O Palmeiras, uma grana dessa, 10 milhões de euros, o Palmeiras pode correr o risco. O Fluminense não, o Fluminense tem que vender correndo. O Corinthians tem que vender correndo. No verão você São esperaria. Paulo, nossa, tem que vender ontem, porque senão não consegue pagar as próprias contas. É o caso agora, o Sara. O São Paulo tem que vender. O Palmeiras pode bancar uma situação e falar, não vou vender agora. Mas resolveu vender. Eu acho que o Palmeiras não acredita no jogador. A única conclusão que pode chegar, não vai virar. Não, deve ser uma avaliação das pessoas do clube. Não vai ser muito mais do que isso aí. Se for certo, será um bom negócio do futuro. Se o garoto virar um grande jogador lá no futebol europeu, o torcedor vai cobrar mais, não, venderam barato, tudo mais. É um risco, mas sempre há esse risco. Agora, o jogador com 45, 50 milhões, aí não tem jeito. Acho que não tem como segurar, é impossível. Mas você falou do jogador, né? Que o jogador vai querer ir. Mas se você é o clube, se você é a Leila, recebe aí essa proposta de 40 milhões de euros pelo Endrick hoje, pra ele deixar o clube aos 18 anos. Eu peço 60, aí vamos dar, sei lá, 45 e tal, de repente com 50. E mais 10% de participação. Mas aceitaria, Isso, 10, 20% numa venda futura. Porque não tem muito como segurar. Tá. Eu acho que tem um aspecto também assim, de você... Como é que você vai impedir um jogador desse calibre, né? Imaginando que ele vá ser de fato, daqui a algum tempo, um jogador para ser de primeira linha, que ele jogue entre os maiores? Os maiores jogadores não estão aqui. Então, Mauro, e a lei hoje diz que ele só pode assinar um contrato de 3 anos. Exato. O clube fica muito vulnerável. Fica vulnerável para jogar e daqui a pouco tem que vender rápido. O caso do Vinícius Júnior, por exemplo, ele estava lá desde o molequinho, né? Ele fez um contrato novo e nesse contrato já amarraram logo depois da venda. Fez um contrato novo para a multa aumentar e o Real Madrid pagou a multa. Tudo bem, a gente faz o contrato novo, tá, a multa, 45 milhões de euros. Aí logo depois, ele ia fazer 18 anos, já com 17, já deixa a papelada, fecha o negócio. 18 anos, venha. Foi embora. Então, assim, o clube foi bem... Isso é muito comum na Argentina. O Montiel passou por isso. O Montiel, que hoje está no Sevilha, ele estava em final de contrato com o River Plate, ele foi para lá com 14 anos. E aí começaram a falar, o Montiel pode ir embora, né? Porque vai fazer pré-contrato. Ele falou, não, eu não vou sair daqui sem deixar nada pro clube. Eu fui formado aqui. Eu comecei aqui, cheguei aqui, era uma criança, pô. Eu vou embora, vou para outro clube e vou dar uma banana pro River Plate. Aí renovou o contrato, colocaram uma multa, acho que 10 milhões de euros, coisa assim, foi o valor, né? E ele foi vendido pro Sevilha. Isso acontece muito na Argentina. Eu acho isso muito legal, isso é gratidão. Respeito pelo clube, entender que o clube formou você como um homem até. Você fica ali quantos anos da sua vida? Você vê agora o Alex Teixeira voltou pro Vasco. O Alex Teixeira pegou o diploma dele da escola na escola do Vasco, gente. Ele estudou na escola que tem na São Januário. E agora ele volta, teria vaga em vários times aqui no Brasil, tem 32 anos o Alex Teixeira, e ele volta para o Vasco para ajudar o Vasco. Isso é muito legal, é raro no futebol brasileiro, e eu acho que o jogador, mesmo jovem, eu acho que esse tipo de orientação tem que haver. Você tem que respeitar o clube que te formou. Que foi o que não aconteceu com o Marquinhos no São Paulo, né? O São Paulo teve que vender muito logo barato. Embora. O Gabriel Jesus quis terminar a temporada no Palmeiras antes de ir para a Inglaterra, o Guardiola falou, não, deixa o garoto lá, ganhou um campeonato e seguiu o caminho dele. Se firmou como um jogador de Premier League, já está no segundo clube, mas está num outro clube grande. A carreira dele é de sucesso lá fora, ele não é um primeira linha, um destaque número 1, mas ele tem uma carreira de sucesso, tem mercado na Inglaterra. Quem tem mercado na Inglaterra como atacante, algum valor você tem, meu amigo. Então eu acho que essas histórias elas têm que ser muito respeitadas, sabe? O Rodrigo mesmo. O Santos lá tinha gente que não queria vender o Rodrigo, aquele conselho gestor, botou obstáculo. Pelo amor de Deus, 45 milhões de euros, o Santos com o Pires na mão. Até hoje está quebrado, o clube não tem dinheiro. O quão importante foi a venda do Rodrigo para o Santos para poder acertar parte dos problemas financeiros do clube. Agora, o Palmeiras não tem esses problemas, é muito dinheiro, né? 40, 45 milhões de euros. E se for bem aplicado, o Flamengo fez isso com o dinheiro do Vinícius. Você contrata 3, 4, 5 caras bons aí, tu monta um timaço, né? Se souber o mercado com o dinheiro de uma venda dessa, você compra jogadores lá fora, inclusive. O Flamengo trouxe Gerson, o Flamengo comprou Arrascaeta, o Flamengo comprou o Gabigol depois, Bruno Henrique, e foi recheando o time, né? Entre os jogadores que chegaram livres e outros que o Flamengo trouxe pagou mais multa. recurso ainda, né? Exato. O dinheiro do Vinícius viabilizou essas negociações, ou boa parte delas.